Olá, bom dia a todos, a todas. Espero aí que estejam todos bem. Vamos lá então para esse nosso encontro aí para complementar a nossa carga horária lá da universidade. Vamos ver agora o tópico custas e despesas no processo civil. Espero que você pegue o seu código aí do lado para a gente acompanhar. E vamos lá, tem bastante coisa para a gente verificar hoje. Então vamos lá, custas e despesas no processo civil. Vamos lá. Algumas definições básicas para a gente começar. Nós vamos falar sobre despesas e custas. Basicamente é isso que começa a ser tratado aqui no Código Civil, tá? A partir ali do artigo, deixa eu ver, estou olhando aqui o meu código aqui do lado, 82 e seguintes. Então, ali a partir do 82 e seguintes. Então, vamos lá, despesas. Despesas são os gastos necessários para o desenvolvimento do processo. Ali vai honorários do advogado, honorários dos peritos, os gastos com publicações. Por exemplo, vai citar por edital, vai ser publicado na imprensa. Isso tem um custo, né? Como a gente já falou na aula, tudo no processo tem um custo. O processo não é um serviço, a prestação da tutela jurisdicional não é um serviço gratuito. Isso tem custos, tá? Traduções, por exemplo, enfim, tudo isso são as despesas processuais. E as custas? As custas são as taxas que são devidas para o Estado, tá? Pela utilização aí do serviço judiciário, tá? Então, vamos lá. Essas taxas, né? Elas têm, deixa eu ver aqui, essas taxas, né? Essas custas são receitas do Estado, elas são taxas, quando a gente vai estudar lá no direito tributário, né? As espécies tributárias, imposto, taxa, contribuição de melhoria, enfim, tem lá a taxa, é uma espécie tributária, tá? É a taxa judiciária que é uma espécie tributária, tá? Então, é uma receita do Estado, que a gente vai aprender lá em direito tributário. É um valor fixo, né, estabelecido em lei. E qual lei? Né? A gente tem ou no próprio CPC e na lei da organização de cada estado. Então, aqui em Minas, o TJ Minas tem lá, só você colocar no Google, né? Tabela de custas TJ Minas, vai aparecer. Ah, eu quero saber de São Paulo, põe tabela de custas TJSP, isso já vai aparecer. Cada tribunal tem a sua, e é por ano, né? Anualmente ela é atualizada, né? Então, olha lá, onde que estão, né, esses valores? No próprio CPC e também, né, definido aí pelo tribunal de cada estado, tá? São valores fixos estabelecidos em lei e o destinatário é o próprio estado. Para quê? Para o custeio da máquina judiciária, tá? Elas são devidas independentemente do resultado do processo. Se foi favorável, se foi não favorável, né, se foi procedente ou improcedente, a taxa ela vai ser devida, porque ela é a retribuição pelo serviço prestado, tá? Então, independente do mérito que o processo venha a ter, a taxa ela vai ser devida, tá? Vou voltar aqui. E qual a diferença ali de taxa das custas, né, e as despesas, né? Tá lá no 84, olha, as despesas abrangem as custas do processo, indenização de viagem, remuneração do assistente, diária de testemunha e outros aí, né? Então, eu coloquei ali numa forma de tabelinha, né, ver se facilita ali, então, para a gente visualizar. As despesas: custas, indenizações, honorários, remuneração de perito, de tradutor, de leiloeiro, enfim, todos aqueles que trabalham aí no processo. As diárias, tá? Diárias, por exemplo, diárias de testemunha, enfim, tá? E as custas? As custas são
emolumentos, né? Emolumentos, as custas judiciais, que a gente chama, e a gente acaba falando só custas, né? Mas a gente já sabe que a gente está se referindo a essa modalidade que é a custa judicial. Vamos lá. A taxa judiciária, né, em razão aí da prestação dos serviços dos agentes políticos, do MP, da magistratura, enfim, essa a gente chama aí de taxa judiciária. Então, as custas é uma forma de despesa, tá? Só que ela tem essa natureza específica, essa natureza tributária. Por exemplo, as indenizações para testemunha, vai para testemunha. Honorário do perito, vai para o perito. Honorário advocatício, vai para o advogado, né? Honorário do tradutor, né? Vai para o tradutor. Agora, as custas vão para o Estado, porque ela tem uma natureza tributária, ela é uma fonte de receita do Estado, tá? Como a gente viu aqui. E classificação das custas. Vamos lá, a gente tem as custas iniciais, que são ali logo no início do processo. Quando você vai distribuir a sua petição inicial, você já tem que fazer o recolhimento dessas custas, tá? De acordo com o valor da tabela ali daquele tribunal. Estamos aqui em Minas, de acordo com a tabela ali do TJ Minas, tá? Temos as custas finais, custas de preparo, as custas de execução, que vai entrar no processo de execução, fase de execução ou cumprimento de sentença, né? As custas complementares, quando há um aumento, uma alteração do valor da causa, eu vou complementar as custas também. As custas foram lá calculadas sobre uma porcentagem do valor da causa. Esse valor aumentou? Vai aumentar também as minhas custas. Então, eu vou ter que fazer um recolhimento para complementar, tá? As custas recursais também, as custas recursais, tira aqui. Custas recursais, devido ali no momento da interposição do recurso. Então, quando você vai interpor o recurso, junto com a interposição, você já tem que fazer a comprovação do pagamento das custas, né? E essas custas aí vai ter lá, que a gente vai estudar no semestre que vem, no processo civil 3, né? O preparo, que inclui o porte de remessa, o porte de retorno, enfim, né? A taxa para, né, o processamento desses recursos, tudo tem que ser pago ali no momento da interposição do recurso. E lá o artigo, depois você dá uma olhada, isso não precisa a gente se preocupar agora, que é matéria do semestre que vem. Mas o artigo 1007, ele vai mostrar se faltou preparo, se pagou a menos, enfim, daí o juiz vai dar um prazo para o autor recolher, isso vai ter uma penalidade também, vai ter uma consequência, uma sanção por isso. Mas aí fica lá no artigo 1007, quando a gente for estudar o recurso, tá? Que são as custas recursais, ok? E falando sobre as despesas processuais. Então, vamos lá. As despesas, temos lá os honorários de auxiliares da justiça, por exemplo, os peritos, intérpretes, tradutores, leiloeiros, depositários, são todas pessoas aí que trabalham, né, para o bom andamento aí do processo. As publicações, né, editais em jornais, intimações, cartas precatórias, rogatórias, isso também tem um custo, né, tem um valor, isso tem que ser pago também. E outras despesas, né, condução de testemunha, cópia, diligência, cópias, diligências, enfim, são despesas processuais também. E quem paga essas despesas, né? Quem paga essas despesas? Vamos lá. Regra geral, né? Tá ali no artigo 82, parágrafo 2º, né? A parte que requer. Então, a parte que requer a prática desse ato, ela deve custeá-lo, tá? Então, lá de acordo com o artigo 82, 2º. Mas vamos lá dar uma olhadinha lá no artigo 82. Salvo as disposições, se eu coloco ele um pouco maior aqui, ó. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça,
Incumbe à parte prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhe o pagamento, desde o início até a sentença final, ou execução, ou plena satisfação do direito reconhecido no título. Parágrafo 2º. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Então, vamos lá, o que está falando aqui, né? Quem vai pagar por essas custas? Então, a gente vai ter um que a gente chama de antecipação. Então, quem pede vai antecipar. Então, o autor pediu uma perícia, ele vai antecipar, ele que vai pagar primeiro o valor dessa perícia. Ah, foi o réu que pediu uma determinada perícia. O réu que pediu, o réu vai antecipar esse valor, tá? Então, é o que a gente chama de antecipação. Só que quem vai ficar responsável efetivamente por esse pagamento? Depende. A gente vai olhar lá o artigo 82, parágrafo 2º. A sentença que condenar o vencido, quem é o vencido? Aquele que perdeu. Perdeu, ele vai pagar ao vencedor, o que venceu, as despesas que antecipou, tá? Então, a pessoa que perder, ela vai pagar para quem ganhou todos aqueles valores que ela antecipou. Então, vamos lá. O autor pediu perícia dentro de um processo. Perícia é caro, tá? Ele requereu, ele antecipou esse valor da perícia. Chegou ao final, ele sagrou-se vencedor. Então, ele ganhou, tá? Então, o réu que perdeu o processo, né? Porque a sentença foi aí, né, procedente, o réu perdeu, o réu terá que pagar essa perícia para o autor, tá? Ou então o autor antecipa o valor. Na verdade, quem requer antecipa. E ao final, isso vai ser pago por quem perder o processo, tá? Vamos lá, isso aí vai ficar mais claro daqui para frente. Vamos lá. Temos algumas exceções, né? Ali, os atos requeridos pelo MP, Defensoria, Fazenda, os atos requeridos pelo próprio juiz, né? Ah, então vamos lá, se o juiz de ofício, sem provocação, né? Se o juiz de ofício, ele requer não, né? Ele determina a realização de determinada perícia. Quem vai pagar a perícia que foi determinada pelo juiz? O autor, tá? Então, aí tem um artiguinho nesse sentido, tá? Ali, ó. As perícias requeridas pela Fazenda, pelo MP, Defensoria, poderão ser realizadas por entidade pública ou havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer. Então, ó, aqui ele está falando das perícias requeridas pela Fazenda, pelo MP e Defensoria. Como acontece em São Paulo, por exemplo, a gente tem o IMESC, acho que é Instituto Médico Social de Perícias. Então, as perícias é um instituto público, tá? É uma entidade pública. E ele é responsável pelas perícias. Então, o IMESC, ele faz essas perícias. Então, quando a Fazenda, o MP requer, e como ele tem um convênio com o Estado, também ele faz as perícias da justiça gratuita, tá? Então, ele que faz é um órgão público, é uma entidade pública que faz essas perícias. Então, essa é que está falando aqui no parágrafo 1º. Agora, que nem aqui em Minas. Aqui em Minas, né, pelo que até onde eu me informei, aqui a gente não tem algo semelhante, né? São convênios com entidades privadas, né? Por exemplo, o beneficiário da justiça, quando ele requer uma perícia, há um convênio com laboratórios privados, né? E tem uma cota, tem uma fila de espera, enfim, ou um valor social, um valor mais acessível, enfim. É uma outra possibilidade, né? Acho que aqui tem Minas, porque a gente não tem essa entidade, né? Que como tem no estado de São Paulo, né? A responsabilidade pelas custas e despesas. Vamos lá.
Quando a gente fala em responsabilidade pelas custas e despesas, nós vamos ter duas regras, tá? Que vai ser o princípio da causalidade e o princípio da sucumbência. Vamos vê-los. Então, vamos lá. A responsabilidade pelas custas, pelas despesas processuais. Então, vamos lá. Primeira regra, princípio da causalidade. Então, vamos lá. O fundamento é: quem deu causa ao processo vai suportar os custos. Então, aqui, eu não estou preocupada com quem ganhou ou perdeu o processo. A pessoa deu causa ao processo, ou seja, esse processo existe graças ao comportamento dessa pessoa. Então, ela que vai pagar. Então, esse é o princípio da causalidade. Quem deu causa ao processo? É uma primeira regra. Então, quando a gente vai falar em responsabilidade sobre as despesas do processo, a gente tem duas regras. Daí eu comecei até pela primeira, porque a que a gente mais esquece é essa. Então, por isso que eu estou começando por ela, para a gente focar bastante e a gente não vai esquecer dessa regra, que é o princípio da causalidade, tá? Então, quem deu causa é que vai responder por os custos, tá? Esses custos do processo. Está lá no artigo 90. Vamos lá. Proferida a sentença com fundamento em desistência, renúncia, reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou, reconheceu. 85, um exemplo, né? 85, parágrafo 10, outro exemplo. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, tá? Porque então, se a pessoa deu causa ao processo, ela vai responder por essas despesas. Um exemplo aqui, a súmula 303 do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então, vamos lá. Em embargos de terceiro, é uma ação de procedimento especial, mas, embargos de terceiro, guarda, né? Eu sempre falo para você associar uma palavrinha aí. Embargos de terceiro, você vai associar a palavra constrição. Então, vamos lá. Embargos de terceiro, constrição. Então, vamos lá. Lembra, é o exemplo de você deixou o carro no estacionamento, de um estacionamento aí no centro da cidade. E esse estacionamento, você pôs o carro lá, saiu, na hora que você chegou, ele estava até com aquela faixa amarela e preta, né? Ele foi interditado, tudo que está ali ficou congelado, seja lá para um processo de falência, um processo criminal, de lavagem de dinheiro, enfim. Alguma coisa aconteceu, ele tá, essa pessoa responsável por esse estacionamento está respondendo a algum processo e o juiz mandou uma ordem de bloquear tudo. Nossa, mas o seu carro estava ali, você só parou ali para ir no shopping, ver um filme no cinema, e na hora que você voltou, seu carro está preso. Então, o seu carro sofreu uma constrição, tá? Uma determinação judicial de restrição de bens. Você vai ter que fazer o quê para tirar o seu carro dali? Você vai ter que entrar com essa ação, que chama embargos de terceiro. Então, nós usamos a ação de embargos de terceiro sempre quando nos deparamos com alguma constrição. Constrição é uma determinação judicial de restrição de bens. E daí você vai entrar com essa ação, embargos de terceiro, porque tem uma relação judicial, seja lá criminal, seja lá para falência, recuperação judicial, que algum juiz determinou que esses bens todos, né, do réu fossem constritos, fossem bloqueados. E o seu estava lá no meio, só que você é um terceiro, você não tem nada a ver com aquela situação. Então, por isso que você vai ingressar com essa ação, que chama embargos de terceiro, tá? Então, sempre quando a gente estiver diante de uma constrição, você vai pensar ali no embargos de terceiro. Então, vamos lá, a gente já entendeu o que é essa ação, né? Então, lá, embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Então, olha um exemplo da aplicação do princípio da causalidade. Então, quem vai
pagar as despesas, os honorários aqui da estação de construção. Quem deu causa? Então, vamos lá. Agora aqui, pensa. Daí o exemplo que eu coloquei ali. Pessoa comprou um veículo e não transferiu para o seu nome. Então, vai lá. Você comprou um carro, você combinou lá que você ia transferir o carro para o seu nome, mas você não o fez. Passou um tempo, um belo dia, esse carro, né, chegou um oficial de justiça, pegou o seu carro e apreendeu o seu carro. Por uma penhora, para propiciar o pagamento de um débito em execução judicial. Então, lá, o antigo dono, né, do carro que você comprou, ele estava sofrendo uma penhora para pagar um débito lá, e foram procurar os bens dele e achou esse carro que está no nome dele, já que você não transferiu o carro. Então, veio uma ordem do juiz para apreender esse carro, a fim de satisfazer o débito naquele outro processo de execução. O que você vai fazer? Embargos de terceiro. Você fala, olha, esse carro não é do fulano lá. Eu comprei esse carro ano passado do fulano. O carro é meu agora. E você vai provar tudo. Fala assim, olha, o carro é meu, aqui está o documento de compra, etc e tal. Eu só não passei o carro para o meu nome. Esqueci, não tive tempo, tal. Beleza? O juiz vai verificar, realmente, esse carro aqui não pode ser usado para pagar a dívida do fulano, porque esse carro aqui já pertence a outra pessoa, pertence a um terceiro. Tá, o juiz vai liberar o carro aí nos embargos de terceiro. Então, você que ingressou com esses embargos de terceiro, você ganhou. Você teve um julgamento procedente. O juiz verificou, realmente o carro não é do fulano. Tá, esse carro já foi vendido para terceiro, tal. Com razão, desbloqueia o carro, você vai pegar o carro de volta e levar para casa. Beleza. Só que quem vai pagar a ação, né, as despesas, os honorários desse embargos de terceiro? Você. Porque se você tivesse passado o carro para o seu nome, você não teria proporcionado esse imbróglio, essa perda de tempo, né, que aconteceu no outro processo lá, tá? Então, você deu causa. Se você tivesse feito tudo certinho, se você tivesse passado o carro para o seu nome, seu carro nem teria sido apreendido, tá? Não? E daí não precisaria dessa ação de embargos de terceiro. Você ganhou? Ganhou a ação. Só que você que deu causa a essa ação, porque você não fez o que tinha que ter feito. Então, embora você seja o vencedor dessa ação de embargos de terceiro, que é uma ação de procedimento especial, você vai pagar, porque você que deu causa a ela. Porque se você tivesse feito a transferência do documento certinho, o juiz não ia ter mandado, porque o juiz, quando estava procurando dívidas, né, bens lá do fulano, ele não teria achado esse carro. Ele só achou porque foi uma desídia sua, ok? Então, você vai pagar os honorários desse processo, mesmo você sendo um vencedor. Então, o que é isso? É o princípio da causalidade, tá bom? Vamos lá. Uma outra forma que nós temos também é o princípio da sucumbência. Então, são duas formas, são dois princípios. Para a gente verificar quem que vai pagar as despesas, os honorários do processo. Princípio da causalidade, quem deu causa. E depois, o princípio da sucumbência, que é o 82.2, né? A gente já leu aqui. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Então, vamos lá. A parte vencida, a parte que perdeu, ela que irá pagar as despesas do processo. E quando a gente fala as despesas, inclui os honorários, tá? Honorários de perito, honorários de advogado, enfim, todos os honorários que a gente tiver aí no processo. Então, e qual a finalidade disso, né? Qual a finalidade aqui?
desestimular, acho que foi assim que é melhor, desestimular litigâncias irresponsáveis, evita que alguém ajuize processo sem fundamento, porque é a pessoa que vai ter que pagar por isso, né? Compensar a parte vencida pelos gastos que teve para se defender ou demandar, e garantir o equilíbrio e justiça no processo. Então, aí é a finalidade, né? Então, sempre a gente pensa, nossa, eu vou entrar com processo. Tá, mas você tem que ter a consciência de que se você perder, você vai pagar todas as despesas desse processo, né? E daí as despesas incluem aí as custas, emolumentos, honorários, diárias, indenizações, você vai pagar tudo, tá? Então aí atenção para isso, que é para desestimular, né? A pessoa pensar duas vezes, será que eu tenho razão mesmo, né, para ingressar com o processo? Porque se eu não tiver razão e eu perder, eu vou pagar por isso, e não é barato, né? Então, vamos lá. É o princípio da sucumbência. Sucumbência é perda. E quem perde, né? Vamos lá, depende. Se a sentença for de procedência, lembramos lá, sentença, procedência é um julgamento favorável dos pedidos, né? O mérito do processo foi favorável, foi procedente. Sentença de procedência, a sucumbência é do réu, tá? Sentença de improcedência, os pedidos foram valorados negativamente, eles foram indeferidos, eles foram julgados improcedentes, não favoráveis. Então, quem perde? O autor. Porque quem fez os pedidos? O autor. O autor fez os seus pedidos lá na petição inicial. E esses pedidos foram negados, foram julgados improcedentes. Então, se a sentença é de improcedência, quem perde? O autor. Então, quem sucumbe? O autor. Tá, mas a sentença também pode ser parcialmente de procedência. Se é parcialmente, ou seja, foi em alguma parte o autor ganhou. Então, vamos lá, se em alguma parte o autor ganhou, em outra parte ele perdeu. Então, a mesma coisa o réu. Se em alguma parte o réu ganhou, em alguma parte ele também perdeu. Então, se o autor ele ganha e perde, o réu também ele ganha e perde. Então, por isso que a gente vai falar de sucumbência recíproca, tá? Sucumbência recíproca. Então, vamos lá. E que é a sucumbência recíproca? Cada litigante for ao mesmo tempo, for no mesmo processo, vencedor e vencido, que é a sentença parcialmente procedente. Se ela julgou parcialmente procedente apenas, né, parte dos pedidos foram procedentes, nessa parte, beleza, o autor ganhou. Só que, se o autor ganhou, o réu perdeu. Só que o autor ganhou tudo? Não, ele não ganhou tudo, ele perdeu em uma parte também. Se o autor perdeu em uma parte, o réu ganhou nessa outra parte. Então, quem sucumbe também? O autor. Então, tanto o autor quanto o réu são sucumbentes, tá? Então, isso que é sucumbência recíproca, tá? Vamos lá. Onde ela está lá? O artigo 86. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, lá, ao mesmo tempo, né, no mesmo processo, ganhou e perdeu no mesmo processo, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, porque os dois sucumbiram, né? Tanto o autor quanto o réu. Então, isso será dividido proporcionalmente entre cada um deles. Então, quem perdeu mais vai pagar mais. Quem perdeu mais sucumbiu mais, então vai pagar mais. Quem perdeu menos, sucumbiu menos, vai pagar menos, tá? E atenção aqui para o parágrafo único do 86, que a gente trata da sucumbência mínima. O que é a sucumbência mínima? Olha lá. Se um litigante sucumbir numa parte mínima, ínfima, pequena, muito pequenininha, tá? Se o litigante sucumbir numa parte muito pequena,
o outro responderá por inteiro, tá? O outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários. Isso é sucumbência mínima. Se a perda foi irrisória, foi muito pequena, nem compensa fazer cálculo, falar em sucumbência recíproca. Não, se foi muito pequeno, então já nem considera isso. Daí quem perdeu assume tudo, tá? Não vai considerar essa parte tão pequenininha, tá? Então, sucumbência mínima ali no artigo 86, parágrafo único, tá? Quando a gente fala de sucumbência recíproca, merece uma atenção especial a súmula 326 do STJ. Olha aí o texto. Esse enunciado aí, né, é criticado por uns, né, elogiado por outros, mas vamos lá. Súmula 326. Na ação de indenização por dano moral, então vai lá, e dano moral, você vai fazer o seu pedido, né? Já apareceu essa pergunta lá na sala, né? Qual é o valor do dano moral? Você vai estimar, você sofreu o dano, você tem a capacidade de estimar a extensão desse dano. É claro que depois isso também vai ter que se mostrar lá na fase instrutória do processo, né? Mas você faz a apresentação do pedido. Qual foi o dano moral? Então, vamos lá. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Então, vamos lá. Eu trouxe o exemplo que eu coloquei ali. O autor pediu 100 mil reais. O autor pediu 100 mil reais de dano moral. Então, é isso que ele quer. O juiz deu apenas 20 mil reais por indenização de dano moral. O réu sucumbiu em quanto? Aí, essa é a questão, tá? Então, vamos lá. O pedido era de 100 mil, o juiz concedeu a título de dano moral 20 mil reais. O réu sucumbiu em quanto? De acordo com a súmula vai falar, olha, mesmo quando o autor pediu um determinado valor e ele consegue algo muito menos, ele ganhou tudo que ele queria? Não. Ele pediu 100. Se ele tivesse ganhado integralmente tudo que ele pediu, ele teria ganhado 100. Ele ganhou apenas 20. Então, significa que ele perdeu também. Tá. Então, quando a gente aplica aquela lógica, a gente vai falar que aí o réu sucumbiu em 80. Mas daí veio a súmula e fala assim, não, quando for pedido de dano moral, a condenação em montante inferior não implica sucumbência recíproca, tá? Então, olha lá, o autor pediu 100. O juiz conferiu 100, então o réu vai ter que pagar quanto? 100. O réu perdeu quanto? 100. O juiz concedeu 20 mil. O réu vai ter que pagar quanto? 20 mil. Então, quanto que vai sair do bolso do réu? 20 mil. É isso que o réu perdeu. Então, o réu é sucumbente porque ele perdeu. Ele perdeu quanto? 20. Pensa, o que vai sair do bolso dele? 80? Desculpa. O que vai sair do bolso do réu? 80 ou 20. Ele vai pôr a mão no bolso e tirar quanto para pagar o autor? 20, que foi a determinação do juiz. Então, o réu sucumbiu em 20 e não em 80, tá bom? Esse é o sentido aí da súmula 326 para colocar aqui. Nessas ações de dano moral, não há sucumbência recíproca, tá? Não há sucumbência recíproca. Próximo tópico ali para gente analisar. Gratuidade da justiça. Então, vamos lá. Gratuidade da justiça. Quando a gente estudou, aí eu trouxe até a capa do livro, né? Que eu sempre falo muito desse livro com vocês, O Acesso à Justiça, do Mauro Capelletti, que ele traz as 3 ondas renovatórias do processo. A primeira onda é exatamente a questão do acesso à justiça aos pobres, aos desfavorecidos, aos hipossuficientes econômicos.
Então, esse é um primeiro problema de acesso à justiça. Tá, e esse primeiro problema eu resolvo como? Lembra que a gente falou, a gente viu, nós vimos lá os problemas e também as formas de resolução destes problemas. Primeira onda, a dificuldade, o custo do processo acaba retirando muitas pessoas, né, as pessoas mais carentes, né, as desfavorecidas economicamente. Então, esse é um problema. Qual é a solução, né? A solução foi criar os benefícios da justiça gratuita, mas também criar uma instituição destinada a isso, a cuidar dessas pessoas que não têm condições de custear um processo sem comprometer a própria subsistência, né? E essa instituição é aí a Defensoria Pública, tá? E a gente já falou em aula também, ela é uma função, é uma instituição que tem essa função, mas não é, essa é apenas uma das funções da Defensoria Pública, ela tem um leque de atribuições muito maior que isso, ela atua em tutela coletiva, ela atua de forma de fazendo defesa judicial, extrajudicial, também prestando assistência jurídica e não apenas assistência judiciária, aquela dentro do processo, ela presta também assistência jurídica, né, de orientação, educação em direitos, enfim, uma instituição comprometida com a transformação do Estado, a concretização do Estado democrático de direito, né? Então, vamos lá. E o que é esse benefício da justiça gratuita, né? É um instituto que garante o acesso à justiça mediante uma dispensa provisória, foco aqui, né? Provisória, do pagamento das despesas a quem não tem condições de arcar com as despesas e honorários sem comprometer a própria subsistência, tá? Então, esse é o benefício da justiça gratuita, é uma isenção, e essa isenção aí, ela é temporária, como a gente vai ver. E daí cada estado vai aí apontar, vai estabelecer critérios para verificar quem é uma pessoa carente que merece os benefícios da justiça gratuita, ou seja, que não tem condições de custear um processo. Daí aqui eu trouxe, né, tá lá no site, numa cartilha no site da Defensoria de Minas, né, qual o critério, né, lá, a pessoa tem que preencher os 4 critérios abaixo, renda mensal individual, até 3 salários mínimos, ou renda familiar, até 4 salários mínimos, não ter bens móveis no valor superior a 40 salários mínimos, você não vai ter um carro importado, um carro, né, esportivo aí, e está pedindo gratuidade do processo, né? Não ter aplicação financeira, investimentos, né, ali no valor ali superior a 40 salários mínimos, ter dinheiro em conta, né? Ah, eu mostro lá minha carteira de trabalho, eu ganho pouco, né? Enfim, eu ganho menos de um salário mínimo, mas na hora que você olha na sua conta, você tem milhões na sua conta bancária. Né? Não faz jus ao benefício da justiça gratuita, tá? E não ter bens imóveis, né? A gente já viu bens móveis até 40 salários e bens imóveis superior aí 300 salários mínimos, tá? Então, esses são os critérios para a pessoa aí merecer o benefício da justiça gratuita aqui de Minas Gerais. Tá. E se a pessoa for jurídica? Então, a gente viu que esse benefício é tanto para a pessoa física quanto jurídica. Então, vamos lá. Pessoa jurídica, daí depende, se ela tem fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Se a pessoa tem fins lucrativos, olha lá, tem que ser optante do Simples, não remunerar sócio, empregado, administrador com quantia superior a 3 salários, não ser proprietário de direito à aquisição, herdeiro em valor que ultrapasse aí 40 salários mínimos, não possuir capital de giro, né, aplicação bancária, financeira, aí, que também supere 40 salários mínimos. E se for pessoa jurídica sem fins lucrativos, né,
tem que demonstrar que o objeto social dessa empresa, né, se destina aí à promoção social, à promoção da população de baixa renda, tá? Então, esses são os critérios aqui para a gente verificar se a pessoa merece, se ela faz jus aos benefícios da justiça gratuita. E o que é, né? O que são, né, esse benefício da justiça gratuita? Vamos ver até que ele abrange, né? Ele está ali no artigo 98 do CPC, mas vamos lá. Esse benefício, né, a gente pega uma declaração da pessoa, uma declaração de pobreza, né, geralmente chama, essa expressão ainda se encontra lá no Código de Processo Penal, uma declaração de pobreza. A pessoa vai falar que não tem condições, né, de suportar as custas do processo sem prejudicar a própria subsistência, que faz jus, né, nos termos aí dos critérios estabelecidos pela Defensoria Pública, né? E ela vai assinar, tá? Essa declaração, ela tem um valor absoluto? Ela tem presunção absoluta? Não, claro que não. Ela tem presunção relativa. Tanto é uma presunção relativa, iuris tantum, né, que ela admite prova em contrário. Se o autor fez o requerimento de benefício da justiça gratuita, a gente vai ver depois. O réu vai poder questionar isso. E o réu vai questionar lá na nossa aula, né, de contestação, lá no processo civil 2, né, vai ser uma das formas, uma das matérias que o réu vai alegar na sua contestação. Falar, olha, o autor não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, tá? Para revogar esse benefício, tá? Então, veja, é uma presunção relativa, né? A pessoa vai lá, ela coloca um monte de foto, ela faz o pedido de benefício da justiça gratuita, daí ela tem um Instagram dela maior ostentação, né? Daí o advogado vai lá, vai pegar toda essa ostentação aqui. Como que ela está falando que ela não tem condição aqui? Olha ela em Cancún, olha ela na Disney, olha ela aqui toda sexta-feira no bar mais caro da cidade. Então, daí, ou seja, você pode questionar isso. É uma presunção relativa, tá? A abrangência, o que abrange, né, essa justiça gratuita, está aqui no artigo 98, que a gente já vai dar uma lidinha, um segundinho. Mas atenção, o que não abrange, tá? As multas processuais. Essas multas, o benefício da justiça gratuita não vai isentar, não. A pessoa vai ter que pagar. A pessoa sofreu uma multa por litigância de má-fé. Filho, você vai ter que pagar. Litigância de má-fé, você vai ter que pagar, tá? Isso aqui, o benefício da justiça gratuita é para você ter um acesso à justiça. Não é para você vir para a justiça e tripudiar, não. Se você tripudiou e foi sancionado por isso, você vai ter que pagar essa sanção, tá? A concessão não afasta a responsabilidade pelas despesas e honorários decorrentes da sucumbência. Então, se a pessoa perdeu, ela vai ter que pagar, tá? Porque ela não tinha razão. Então, ela perdeu, ela vai ter que pagar, indenizar, né? Tudo aquilo que o autor antecipou, né? Mas atenção, essa questão do pagamento, né? Dessa sucumbência, ela fica suspensa, né? Olha ali, ó, que eu destaquei em amarelo para você, no parágrafo 3º, condição suspensiva de exigibilidade. Então, por 5 anos, vai ficar suspenso. A pessoa foi condenada. Tá, mas a gente sabe que a pessoa, se ela pediu a justiça gratuita, ela não tem condições financeiras, tá? Então, eu vou esperar vou dar um prazo de 5 anos para ver se essa pessoa melhora a sua condição financeira para poder pagar. Então, não é que você está completamente isento. Eu vou dar um prazo ali, né, de 5 anos, vai ficar suspenso essa exigibilidade, né, até para a gente verificar aí que a pessoa vai ter condições. Depois, né, depois que passou esse prazo e a pessoa não teve condições de pagar,
daí sim a gente fica, né, isento, né? Daí é uma certificação que deixou de existir, tá? Mas vamos lá. Em que consiste? Esse 98 cortou um pedacinho aqui. Vou ver se eu coloco ele maior, mas você tá com o seu código em casa, em mãos, né? Dá uma olhadinha ali, né? Então, o que inclui esse 98? Estou lendo aqui no meu código também, que aí o slide ficou pequeno, né? Olha lá, parágrafo 1º. A justiça gratuita compreende taxas, custas, selos, as despesas com publicação, indenização à testemunha, as despesas com DNA, honorários de advogado, perito, intérprete, tradutor, enfim, custo de elaboração de memória de cálculo, né? Pensa, são os honorários do contador, né? São os honorários do contador, né? Os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, né? Que é o preparo, para a proposição da ação e práticas de atos processuais, os emolumentos devidos a notários, registradores, em decorrência da prática de atos registrais, averbação ou qualquer outro ato notarial. Então, vamos lá. Então, esses são a abrangência da justiça gratuita, tá? Então, a pessoa, quando ela recebe esse benefício da justiça gratuita, ela tem ali ela não vai pagar, não vai antecipar, enfim, estes serviços aqui, tá? Do artigo 98. E os honorários? Vamos lá, os honorários advocatícios, né? Um tema que nos interessa muito, 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 né? Vamos lá, honorários advocatícios. Os honorários advocatícios, né? Então, vamos lá. Artigo 85 e seguintes. Pode ver que esse é um dos maiores artigos que a gente tem no CPC, né? Ah lá, ele tem 20 parágrafos, né? Ele é bem gigante, esse artigo aí. Então, vamos lá. A sentença condenará o vencido, aquele que perdeu, a pagar os honorários da parte, os honorários do advogado ao vencedor, tá? São devidos honorários advocatícios na reconvenção, a gente vai ver lá no processo civil 2, reconvenção é uma ação, um exercício do direito de ação pelo réu. Então, o réu ele vai poder apresentar uma contestação, que é a sua defesa, e também uma reconvenção, que é para ele processar, digamos assim, né, ele apresentar pedidos contra o autor dentro do mesmo processo. Então, é uma nova ação dentro do mesmo processo. E por ser uma nova ação, vai ter honorários, tem um advogado trabalhando nessa ação, então vai ter honorários, tá? São devidos honorários na reconvenção, cumprimento de sentença, que a gente viu ali a fase de satisfação, né, após a sentença, né, a gente entra ali no cumprimento de sentença, que é para cumprir a sentença e buscar a satisfação do direito, né. Provisório definitivo, execução e nos recursos interpostos cumulativamente, tá? Então, vai ter aí honorários também. Aqui, o artigo 85, ele fala em sentença, né? Ele não foi muito técnico, né? Mas a doutrina aponta, né? Olha, ele fala, o artigo 85 menciona sentença, só que não é só apenas a sentença, né? O ato do juiz que põe fim ao processo. É sentença, decisão interlocutória, é acórdão, é qualquer pronunciamento ali jurisdicional com carga decisória, tá? Então, não é só a sentença em sentido estrito aqui. Aqui usou sentença no sentido lato, o ato de decisão do juiz, que abrange a interlocutória e abrange o acórdão, né? Que é a decisão de mérito, só que pelos desembargadores ou ministros, né? No tribunal, tá? Classificação dos honorários. Vamos lá. Existem dois tipos de honorários: os honorários contratuais e os judiciais. Os honorários contratuais são aqueles em que você realiza com o seu cliente.
você, advogado, realiza com seu cliente. Então, apareceu um cliente no seu escritório e falou: eu quero fazer tal ação. Quanto o senhor me cobra? É isso. Fala assim: olha, eu vou te cobrar tanto, vai ser assim, assim. Você vai pagar um terço agora, um terço na metade, um terço no final, ou um terço na sentença, um terço no recurso, quando terminar, enfim. Você vai estabelecer as formas de pagamento, tá? Como que você vai cobrar a pessoa pelos seus honorários, independentemente do que vai ser dentro do curso do processo. Porque lá no curso do processo, você pode perder, e daí você não vai receber nada, você trabalhou de graça. Então, é isso, tá? Então, aqui é o que você cobra do seu cliente, tá? Muitas vezes, alguns advogados vão colocar, fazer a de êxito, né? Vai colocar, eu vou receber uma porcentagem do que eu ganhar. Eu posso pagar, mas você vai cobrar um tanto, porque você vai ter custos por isso, e depois eu vou ficar com 5, 10, 15, 20, né? Eu já vi até 30% do que a pessoa ganhar, tá? Mas daí você vai cobrar um valor bem mais baixo pelo seu serviço, né? Ou você fala: não, o que eu ganhar é 100% seu, só que você vai cobrar um valor, né, um pouco mais caro, porque para a remuneração do seu serviço, né? Então, esses são os honorários contratuais, que é um contrato que você faz com o seu cliente. Então, a pessoa chegou lá, ele no seu escritório, falou: eu quero fazer isso, quero assado, quanto que você me cobra, e você vai fazer um contrato, tá? Esse é o contrato dos seus honorários. O que são os honorários? É o valor retribuído pelo seu serviço de advogado, tá? Então, você faz um contrato, são os honorários contratuais. Não tem nada a ver com o outro, tá? Que são os judiciais. Os judiciais, então, vai lá, os honorários judiciais, eles podem ser aplicados aí, ou pelo princípio da causalidade, a gente viu, ou o princípio da sucumbência, né? Aquele que perde é obrigado a pagar o vencedor pelas despesas do processo. E dentro dessas despesas, inclui os honorários advocatícios, né? Ou seja, é devido pela parte vencida à parte vencedora, ao advogado da parte vencedora, porque são os honorários advocatícios. É a remuneração do advogado, tá? Vamos lá. Quais são os critérios, então, que o código estabelece para a gente fixar esses honorários ali de sucumbência? Está ali no artigo 85, parágrafo 2º, né? Então, vamos lá. Quais são os critérios que o juiz levará em consideração para fixar? Será o grau de zelo do profissional, se foi um profissional cuidadoso, não perdeu prazo, diligente, fez boas peças, caprichoso, atendeu bem, enfim, foi diligente nas audiências, fez perguntas, enfim, perguntas pertinentes, obviamente, né? Enfim. O lugar de prestação do serviço, às vezes foi um local muito difícil, o advogado teve que ir e vir, teve que viajar várias vezes, teve que se deslocar, o juiz vai considerar isso. A natureza e a importância da causa, né, a complexidade da causa. O trabalho realizado, o tempo exigido para o seu serviço, né? Quanto tempo isso demandou do advogado, quanto tempo esse processo durou, quantos atos processuais foram realizados aí com o advogado. Então, o juiz vai considerar todos esses 4 critérios ali para fixação do valor dos honorários. E que valor será, né? Está ali no artigo 80, está no próprio artigo, né, 85. Daqui a pouquinho a gente fala ali, né, mas será de 10% a 20%, né? Eu coloquei um outro slide na frente, né? Mas a gente já vai ver, 10% a 20%. Uma outra forma é aí a apreciação equitativa. Está aqui no artigo 85, parágrafo 8º. Vamos ler lá. Nas causas em que for, olha, atenção aí para esse que eu destaquei de amarelo, e você também vai destacar, né, lá com a canetinha amarela lá no seu texto, no seu CPC. Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico, o valor da causa for muito baixo, né? O valor da causa muito baixo. O juiz fixará os honorários por uma apreciação equitativa. Claro que não vai ser completamente aleatório, o juiz deve observar esses critérios estabelecidos aí no inciso 2º, né? Que é que a gente acabou de olhar. Quais são esses critérios do parágrafo 2º? O grau de zelo, o local, a natureza, a importância, né? O trabalho realizado, o tempo exigido. O juiz vai considerar estes critérios. Só que não dá para eu falar, porque os honorários serão 10% a 20% do proveito econômico, da condenação ou, né, do valor da causa. Só que eu não tenho esse. O valor econômico é muito irrisório, é muito baixo. Então, não dá para eu colocar com uma condenação de honorário sobre esse valor. Pega o valor da causa, então. Também o valor da causa é muito baixo. Colocou lá o valor da causa R$100. E se você colocar 10% de R$100, R$10. R$10 não vai pagar, não vai remunerar o serviço do advogado. Então, e aí? Nessas hipóteses, então, há a possibilidade do juiz, observando aqueles critérios do parágrafo 2º, apreciar equitativamente. Lembra de equidade? A justiça do caso concreto. Então, o juiz vai procurar um valor atendendo aqueles critérios do parágrafo 2º, um valor que seja adequado e que remunere adequadamente o advogado. Remunere adequadamente o trabalho do advogado, tá? Então, aí, isso que é uma apreciação equitativa. O juiz vai observar aquele critério e ele vai buscar aí um valor que remunere adequadamente o advogado. Atenção, o parágrafo 6º, que foi incluído ali em 2022, né? Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor da causa atualizado for líquido ou liquidável, isso a gente vai ver, né? Mas é um valor que eu sei, é um valor quantificável, porque é um valor líquido, lembra lá das aulas de obrigações, né? Para fins de fixação dos honorários, nos termos dos parágrafos 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa. Então, coloque ali, de novo, né, grife em amarelinho ali, né, ou grife aí em vermelhinho ali, é proibida a apreciação equitativa. Então, vamos lá. Eu só vou colocar a apreciação equitativa quando eu não tenho um valor de condenação. Esse valor é irrisório, é inestimável. Eu não tenho um valor de condenação, eu não tenho um valor de proveito econômico, ou o valor da causa é baixíssimo, não dá para remunerar adequadamente o advogado. Nessas hipóteses, abre-se a possibilidade da apreciação equitativa. O juiz vai procurar um valor adequado, tá? E o que o parágrafo 6º fala é que, olha, se você tem um valor, daí você não pode usar. Se você tem um valor, se você tem um valor de condenação, você tem um valor de proveito econômico, ou você tem um valor da causa ali, daí você não pode usar. Ou seja, é apenas de forma excepcional. O que o parágrafo 6º nos fala é isso, é apenas de forma excepcional e apenas nessas hipóteses do parágrafo 8º. Valor inestimável, irrisório, o valor da causa muito baixo. Apenas nessas 3 hipóteses que é admissível a apreciação equitativa para fixação dos honorários, tá? Atenção nisso, que depois a gente vai ter uma tese do STF no mesmo sentido, tá? E o parágrafo 8º-A, também incluído ali em 2022, vem né, na defesa aqui do advogado, vem colocar, olha, nas hipóteses ali de apreciação de honorários por equidade, o juiz vai decidir o que é justo, ok. Só que mesmo assim tem que ter uma base, né? Senão, para evitar, né, que o juiz dê aquelas decisões absurdas, né? Falar, o trabalho do advogado é justo colocar um valor muito baixo.
Então, o que o CPC trouxe? O juiz deverá observar ou a tabela de honorários da OAB ou o mínimo de 10%, que é o que está estabelecido no próprio CPC. Os honorários são fixados de 10% a 20%. Então, na apreciação equitativa, o juiz é livre, ok, mas ele tem que observar ou os honorários, ou a tabela de honorários da OAB, ou o mínimo de 10%. Esse é o sentido do parágrafo 8º-A, tá? E olha o tema que eu comentei com vocês, né? Tema 1076 do Supremo Tribunal Federal. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da causa ou proveito econômico forem elevados. Então, vamos lá, o que aconteceu aqui, né? Por que dessa tese do STF? O STF falou assim, olha, quando o valor era muito alto, o juiz tinha uma condenação muito alta, em milhões, bilhões, ia dar um valor de honorários altíssimo, altíssimo, altíssimo. O juiz virava e falava, não, eu não vou colocar esse valor, não vou condenar, o juiz, o advogado vai receber milhões aqui, não, vou colocar aqui uma apreciação equitativa. E o STF chegou a essa questão, todas essas reclamações chegou ao STF, o STF, né, em tese, né, ou seja, tem um efeito vinculante, falou, olha, não, a apreciação equitativa é para quando o valor é irrisório, ou o valor é inestimável, muito baixo, inestimável, o valor da causa muito baixo. Não para quando é muito alto. Se é muito alto, sorte do advogado, parabéns para ele, né? Mas os juízes viam que vai ser um honorário gigantesco aqui. Daí eles queriam fixar por equidade, colocando um valor muito mais abaixo. Daí o STF falou, não, esse não é o caso da apreciação equitativa. Apreciação equitativa naquelas 3 hipóteses lá, valor inestimável, irrisório, ou valor da causa muito baixo. Não se refere para valor da causa muito alto, tá? E daí o parágrafo, o número 2, né, da tese relembra exatamente isso. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade, apreciação equitativa, quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo. Estas são as hipóteses para uma apreciação equitativa dos honorários, não quando o valor foi muito alto, tá? Então, tese vinculante aí do STF, tema 1076. Atenção aí, tá? E os valores? Vamos lá, estamos encerrando, né? Acho que vai mais uns 20 minutinhos, a gente termina aqui. Os valores. Depende. Então, vamos lá. Quais são os valores? Depende, atenção. Se os valores forem entre particulares, é de um jeito, e se houver a presença da fazenda pública, vai ser de outro jeito. Então, vamos lá. Relação percentual dos honorários nas relações entre particulares. Está lá o artigo 85, parágrafo 2º. Os honorários serão fixados entre 10% e 20%. Então, essa é a nosso percentual ali, de 10% a 20%. Sobre o valor da condenação, aquilo que o juiz vai determinar ali na sentença, sobre o valor da condenação, ou o valor do proveito econômico obtido, quanto que a parte realmente levou, embolsou, quanto que ela obteve, ou não sendo possível mensurar esse valor, ou mesmo nas hipóteses que não tenham condenação em dinheiro, né? Não são ações patrimoniais, por exemplo, né? O honorário do advogado será calculado sobre o valor atualizado da causa, sobre o valor, mais uma função aí do valor da causa que a gente viu, né? Sobre o valor atualizado da causa, atendendo aos critérios que a gente viu, né? Zelo do local, da duração, da qualidade, do tempo, enfim, aqueles critérios aqui do parágrafo 2º mesmo, tá? Aqui
ficou meio pequeno, né? Mas aqui se trata da outra possibilidade. Quando for a fazenda pública for parte. Então, você, né, pode estar numa ação aí com a fazenda pública. O autor ou réu, tanto faz, a fazenda pública como autora ou como ré, tá? Então, olha lá, nas causas em que a fazenda pública for parte, não importa, autora, réu, interveniente, enfim, litisconsorte, ela é parte, tá? A fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos no inciso 1 a 4 do parágrafo 2º, aquele que a gente já viu, né? Zelo, tempo, duração, né? Enfim, e nos seguintes percentuais, olha lá, mínimo de 10 e máximo de 20, quando o valor da condenação ou proveito econômico obtido até 200 salários, de 8% a 10%, valor da condenação, proveito econômico acima de 200 até 2.000 salários. Inciso 3º, mínimo de 3, máximo de 5% ali, quando o valor obtido for de 2.000 a 20.000, enfim. Aí vai, você dá uma olhadinha ali, vai até o inciso 5º, mínimo de 1% e máximo de 3%, né, sobre o valor da condenação, sobre o valor econômico, obtido acima de 100.000 salários, quando a condenação foi fixada em um valor acima de 100.000 salários, tá? Eu coloquei aqui numa forma de tabelinha, né, que acho que ajuda aqui, esse parágrafo 8º, coloquei numa tabelinha. Então, qual o valor dos honorários quando a fazenda pública for parte? Então, você, advogado, você está em uma ação junto com a fazenda pública. Ou você é autor, ela é ré, ou ela é autor e você é o réu, né? Tá, quais serão os honorários, então, quando você litiga com a fazenda pública? Então, aqui eu tenho um outro patamar, tá? Então, vamos lá. Até 200 salários mínimos, quando o valor da condenação ou do proveito econômico for até 200 salários mínimos, de 10% a 20%. Agora, de 200 a 2.000, 8% a 10%. De 2.000 a 20.000, de 5% a 8%. Ou seja, eu tenho um mínimo e um máximo. E o juiz, observando aqueles requisitos do parágrafo 2º, zelo, atenção, diligência, o tempo, local, lugar da prestação, enfim, observando aqueles critérios, o juiz vai fixar um valor de 10% a 20%, ou de 8% a 10%, ou de 5% a 8%, ou de 3% a 5%, ou de 1% a 3%, conforme o valor da condenação. Então, vamos lá. O valor da condenação, o juiz condenou a pagar, a sentença foi uma sentença condenatória e ela pagou 180 salários mínimos. E aí, eu posso fixar quanto de valor? Se o juiz deu uma condenação de 180 salários mínimos, eu posso colocar 1% disso? Não, tá? Então, lá, até 200 salários mínimos, de 10% a 20%. Então, a condenação foi no valor de 180 salários mínimos. A minha margem que o juiz vai fixar os honorários atendendo aqueles critérios é de 10% a 20%. Agora, né, isso daqui tem uma fórmula de cálculo. Então, a gente vai guardar essa tabela e a gente vai verificar como a gente calcula, porque tem uma fórmula. Uma forma específica, né? Então, vamos lá. O parágrafo 5º vai nos dizer como eu tenho que calcular os honorários quando eu estou diante da fazenda pública. Olha lá. Quando, conforme o caso, a condenação contra a fazenda ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da condenação for superior ao previsto no inciso 1º do parágrafo 3º, a fixação, atenção aqui, a fixação do percentual deve observar a faixa
a faixa inicial. E naquilo que exceder essa faixa, cai para a faixa subsequente. E assim em diante. Vamos voltar aqui para explicar isso. Então, vamos lá. Quando eu litigo com a fazenda pública, né, seja ela autora, ré, você é advogado. Você ganhou. Como que serão seus honorários? Eles observarão essa tabela. Tá, e essa tabela, veja, tem uma fórmula de cálculo. O que nos disse lá o parágrafo que a gente acabou de ler? Fala, olha, eu vou observar uma faixa, no que excede essa faixa, eu passo para a faixa de baixo, e assim sucessivamente. Eu tenho uma ordem sucessiva, escalonada, eu vou passando de faixa em faixa. Então, vamos lá. A minha condenação foi no valor de 180 salários mínimos. 180. Qual que é o meu percentual? É só você olhar essa tabela. Até 200, 10 a 20%. 180 entra aqui. Então, eu estou na primeira faixa. Cujos honorários, eles podem oscilar de 10 a 20%, o juiz vai fixar dentro dessa baliza. Agora, os meus honorários, a minha condenação foi feita em 250 salários mínimos. Qual que é? 250 eu vou colocar aqui na segunda faixa, de 200 a 2.000? Não, tá errado. Atenção aqui. Isso que é uma forma escalonada e progressiva. O valor da minha condenação foi de 250 salários mínimos. A primeira faixa vai até 200. Então, eu vou pegar 200 salários. Vai ter um valor o juiz pode fixar de 10 a 20%. Então, sobre 200, ele vai colocar de 10 a 20%. Mas é 250, não faltou 50? Você joga esse 50 que excedeu para a faixa de baixo. Então, lá, na segunda faixa, de 200 a 2.000, qual é o meu valor? De 8% a 10%. Atenção, esse aqui, de 200 a 2.000, não significa que... então eu tenho que pôr 50 aí. Vanessa, 50 está mais baixo que 200. Não é essa a interpretação que a gente faz. Isso aqui é meio que parecido com a faixa de imposto de renda. Então, vamos lá, era 250. 200 eu preenchi a faixa 1. Então, sobrou quanto? 50. Olha a faixa 2. A faixa 2 vai de 200 a 2.000. De 200 a 2.000, eu tenho aí de 200 salários mínimos a 2.000 salários mínimos, eu tenho aí 1.800 salários mínimos. 50 salários, está dentro de 1.800 salários mínimos? Sim, tá aí dentro. Então, esses 50, eles terão seus honorários ali de 8% a 10%, tá? Vamos lá, vamos seguir. Tem um outro exemplo que eu trouxe do professor Humberto Teodoro Júnior, tá lá no livro do professor Humberto, e ele faz esse cálculo bem explicadinho para a gente entender como que faz isso, né? Então, lá, professor Humberto Teodoro Júnior explica lá. Ele dá um exemplo, o mesmo exemplo que eu peguei do livro dele, de 3.000 salários mínimos. Então, o juiz condenou em 3.000 salários mínimos. Ele condenou a fazenda. A fazenda vai ter que pagar 3.000 salários mínimos para você, advogado particular ali, né? Então, lá, como é que eu vou calcular os honorários desse advogado particular aqui? Eu vou pegar esse valor. Qual foi o valor da condenação? 3.000 salários mínimos. Então, eu vou colocar ali na primeira faixa. A primeira faixa é até quanto? A primeira faixa é de até 200 salários mínimos. Então, você vai preencher 200 salários. Está dentro de 3.000? Ou 3.000 é muito maior que 200. Então, a primeira faixa eu preencho ela integralmente. Então, 200 salários ali, desses 3.000, eu vou pegar 200, vou pôr na primeira faixa. Eu preencho ela integralmente. Então, vamos lá. E vamos pegar aqui que o juiz, ele colocou no mínimo valor. Ele estabeleceu como critério o patamar mínimo. De 10% a 20%, 10%. Então, vamos lá.
A primeira parte, de 3 mil, eu preencho a faixa de 200? Preencho. Então, 200, essa é a minha base. Qual é o meu valor ali? 10%, que o juiz estabeleceu um patamar mínimo para todos. Então, vamos lá, 10%. 10% de 200, 20 salários mínimos. Reserva, igual receita de bolo. Reserva. Isso aí você já vai embolsar, 20%. Tá, mas foram 3 mil salários. 3 mil salários. 200 já foi. Quanto que me sobra? Ou me sobra muito ainda, né? Eu tenho aí que calcular 2.800 ainda. Então, eu vou pegar esse valor que ainda e vou colocar nas outras faixas. E eu vou preenchendo essas faixas. Preenchi uma faixa inteira, beleza, passo para a faixa de baixo. Preenchi a faixa inteira, beleza, passo para de baixo. E assim sucessivamente. Isso que o artigo, parágrafo 8º, nos falou. A gente tem que ir preenchendo as faixas. A primeira é até 200. Preencho. Preencho, eu tenho 3.200, preenchi. Ok, 10% de 200, 20 você já reserva ali. Vou para a segunda fase, a segunda faixa. A segunda faixa é de 200 salários até 2.000 salários. Quantos salários que eu tenho nessa faixa 2? Eu tenho 1.800, tá? E a minha condenação foi de quanto? 3 mil. Ah, então eu preencho essa faixa inteira. Então, olha lá, qual que é o valor dessa faixa? 1.800. Então, eu vou colocar 1.800 aqui. Qual é o valor dessa faixa? Vou voltar aqui, só para você não perder de vista lá. O valor da faixa 2 é de 8% a 10%. O juiz fixou quanto? O patamar mínimo. Então, vai ser 8%. Então, volto lá. Eu tenho quanto? 1.800. 8%, que é o patamar mínimo de 1.800. Quanto que dá? Faz o cálculo aí, né? O professor Humberto fez. 144. Então, reserva. Igual a receita de bolo. Reserva aí. Você já tem 20, já tem agora 144. Reservou esse daí. Vamos lá. Eu já peguei 200 da primeira faixa, peguei 1.800 da segunda faixa. 1.800 mais 200, eu já calculei os meus honorários, dá sobre 2.000. Quanto que foi a minha condenação? 3 mil. 2.000 já foi. 2.000 já foi, né? 3 mil, 2.000 já foi, me falta 1.000. Eu ainda tenho que calcular sobre 1.000. Então, eu vou passar para a terceira faixa. Então, a terceira faixa, eu vou colocar o restante. Quanto que é essa terceira faixa? Então, volta ali, lá na nossa tabela para a gente ver. Olha lá, a terceira faixa vai de 2.000 a 20.000 salários. Quanto que é? Qual é o tamanho dessa faixa? Entra nessa faixa aqui 18.000 salários. E você tem quanto para pôr aí? 1.000 salários. Pensa, se eu tivesse mais 50.000 salários, eu ia continuar descendo mais faixas. Só que aqui eu já cumpri a minha integralidade, porque eu tinha 3 mil. Então lá, já foi 200 na primeira, já foi 1.800 na segunda, que já deu 2.000. Qual é a minha condenação? 3 mil. 2.000 já foram, então me sobrou R$ 1.000 salários, tá? Então, quanto que eu vou entrar nessa terceira faixa? 1.000 salários. Qual que é o valor dela? 5 a 8, né? E quanto que o juiz me colocou? Me condenou ali no valor mínimo de 5%. Então, 5% sobre 1.000. Ah, se fosse mais que isso, você ia colocar mais aqui, até o limite de 18.000. Não, mas eu só tenho mais 1.000, né? Porque 200 já foi na primeira faixa, 1.800 já foi na segunda faixa. O que me sobra agora? 3.000 menos 2.000, me sobra R$ 1.000. Então, 5% de 1.000 dá 50 salários mínimos. No total, quanto eu tenho? Daí você vai somar o que você conseguiu na faixa 1, o que você conseguiu na faixa 2, o que você conseguiu na faixa 3. 20 mais 144 mais 50 dá 214 salários mínimos. Este é o valor dos honorários advocatícios. 214 salários mínimos, ok?
Eu acho que esse exemplo aí, professor Humberto, facilita bastante, tá? Sentença omissa quanto à definição dos honorários. Vimos lá que é a sentença que vai definir o valor dos honorários. Tá, mas e se a sentença esqueceu? Lembra que os honorários até é um pedido implícito, né? Que a gente vê lá no processo civil quando a gente faz a petição inicial. É até um pedido implícito. E o juiz não colocou. O juiz não condenou. A sentença que vai condenar em honorários. Tá, o juiz esqueceu, não consta na sentença. E aí? O parágrafo 18 nos fala: caso a decisão transitada em julgado seja omissa, ela não falou nada sobre os honorários, e quanto ao direito dos honorários, é cabível uma ação autônoma para sua definição e cobrança. Os honorários tinham que ser definidos na sentença. O juiz esqueceu. O juiz não colocou na sentença. Primeira via, né, você pode recorrer, né, apresentar um recurso para falar que é o embargo de declaração. Ô, juiz, a sentença está omissa nesse ponto sobre os honorários. Beleza. E resolver, daí, no recurso, vai resolver, o juiz vai lá e colocar os honorários. Beleza. Mas, ou porque o juiz não resolveu, ou porque o advogado não recorreu, ele não viu, ele esqueceu também, né? É difícil a gente esquecer os nossos honorários, mas acontece, né? Esqueceu os honorários, tudo bem. Ação transitou, e agora? E agora significa que o advogado não vai ter direito a honorários? Vai sim, vai sim. Só que agora ele tem que entrar com uma outra ação. Ele vai ter que entrar com uma ação autônoma, uma ação independente, mostrar todo o trabalho que ele fez dentro desse processo e pedir para o juiz fixar, vai ter que juntar a prova da sentença, né? Prova, instruir a sua inicial mostrando a sentença. Olha aqui, ó, a sentença não fixou os honorários, tá? Eu tenho direito aos honorários. Então, você vai ter que entrar com uma sentença para pedir a condenação dos honorários, tá? Atenção aí com a súmula 453. Por quê? Essa súmula 453, ela era anterior ao CPC de 2015. Então, atenção aí, porque ela não está integralmente sendo aplicada. Porque essa súmula falava, né, o seguinte, vamos lá. Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgada, não podem ser cobrados em execução. Isso aí, óbvio, né? Porque a gente vai executar, entrar com uma ação, né, para falar assim, intimar a pessoa para pagar em tantos dias, sob pena, né, de multa. Ó, intime o autor para pagar em 10 dias, em 15 dias, sob pena de multa de 10%. Mas não tem valor definido, então não dá para você executar. Óbvio, isso. Então, isso aí a súmula tem toda a razão, tá? Não tem um valor para você fixar. Como que você vai executar? Porque daí você entra com execução, a execução o juiz vai mandar uma intimação, pague em 15 dias sob pena de ter uma multa de 10%. Mas pagar o quê? Que valor? Nem sei. Então não tem sentido, não tem como entrar com ação de execução mesmo, beleza. Agora, ou em ação própria. Então, aqui você vai riscar, igual eu fiz aí, né? Ou em ação própria. Porque isso era anterior ao CPC de 2015. Então, lá no CPC de 73, não podia nem com ação própria, tá? Você tinha que questionar isso dentro do recurso. Esse era o caminho adequado, tá? Agora, o CPC falou, não, ou você vai são dois caminhos, ou você vai via recurso, ou você vai via uma ação de cobrança, uma ação própria para fixar, tá? Então, cuidado com essa súmula 453 do STJ, porque essa última parte, ela perdeu a aplicação, porque o CPC veio em sentido contrário, tá? Então, só atenção aí com esse pedacinho aí. E o nosso último ponto aqui, honorários de advogados públicos, honorários de advogados públicos. Os advogados públicos recebem honorários? Nossa, isso sempre foi
muito polêmico, falava, não, você já recebe de um salário do Estado, por que você tem que receber honorários? Não, né? Isso deu muita polêmica. O CPC de 73, ele veio e falou, os advogados públicos recebem honorários de sucumbência, sim, eles têm direito a esses honorários, atenção, nos termos da lei. Então, a lei do respectivo estado, a lei do município vai estabelecer. Então, você quer ser um procurador do município, você vai receber honorários? Não sei, depende da lei do município. Então, você vai ser procurador do estado X. Você vai receber honorários? Não sei. Depende da lei do estado X. Se essa lei destina os honorários aos advogados, você vai ter esses honorários, tá? Ou, às vezes, a lei fala, não, esses honorários é da instituição, por exemplo. Não são os advogados públicos que vão receber, é a própria advocacia pública, vai para um fundo, e esse fundo vai ser usado para melhorar, custear a Procuradoria do Estado. É uma opção, tá? É uma opção. Então, às vezes o município vai falar, não vai para o advogado, vai fazer um fundo para a Procuradoria para estruturar a Procuradoria, comprar computador, mesa, sede, livro, doutrina, assinar revista, assinar serviço de jurisprudência, vai ser para dar melhores condições para a Procuradoria do município. Então, esse valor vai para isso. Agora, o município pode estabelecer, não, esse valor vai ser, como eu já pago mal meus procuradores aqui, vai para eles para melhorar o salário deles e também como uma forma de estímulo, né? Porque daí eles vão dar o que tem para poder ganhar as ações, defender muitíssimo bem o município para poder ganhar essas ações e receber os honorários de sucumbência, que daí a outra parte vai ter que pagar para esse advogado, né? Então, olhar sempre os termos da lei e atenção, né, com o artigo 3710, que vocês vão aprender lá em direito administrativo, que é o teto, né? O teto remuneratório. E olha o que o STF já falou. É constitucional o pagamento dos honorários sucumbenciais aos advogados públicos. Sim, os advogados podem, sim, receber honorários de sucumbência, que é a outra parte que paga para eles. E vai para o bolso do advogado, não vai para a prefeitura, não vai para o Estado, não vai para a União. Vai para o bolso do advogado, tá? Desculpa aqui a voz falhando. Mas tem que observar o limite, que é o teto remuneratório. E daí, teto remuneratório, vocês vão aprender lá em direito administrativo, depende, né? Depende se vai ser do município, do estado, enfim, daí você vai observar as regras lá do teto remuneratório, tá lá no direito administrativo, ok? Meus caros, né, encerramos aqui. Desejo bons estudos para vocês, qualquer coisa, né, sabe, me encontrem onde me procurar, lá na faculdade, né, tragam, né, dúvidas do conteúdo, e fico à disposição, desejo boa semana, bons estudos e até mais, ok? Fiquem com Deus.